Pessoal, olha só, conforme eu tinha dito a vocês, o estudo de geometria analítica, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque quando se fala em ver geometria analítica, a primeira coisa que se diz é o seguinte: geometria analítica praticamente o ENA não cobra. É verdade, se a gente for procurar questões de geometria analítica, questão raiz de geometria analítica, você não encontra. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu resolveria um monte de questões de geometria plana que o ENA propôs ao longo dos anos usando geometria analítica. Essa questão aí de 2022, mesmo ela foi discussão no grupo de vocês, e eu fiquei bem atento às propostas de solução, e nenhuma delas foi via geometria analítica. Nenhuma delas foi via geometria analítica. Eu confesso que eu nem lembro mais qual foi a saída que vocês deram por geometria plana, mas esse é o tipo de questão que eu, particularmente, quando pego, eu penso logo na geometria analítica, tá? É a geometria com que eu mais lido, tá bom? É a geometria analítica. Então, eu resolvo muitos problemas de plana usando geometria analítica. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, eu costumo fazer por experiência própria, tá? Então, essa questão, por exemplo, que diz que a BCD é um quadrado de lado 4, e ele dá essa figura aqui para a gente, né? Ele já nos disse que o lado do quadrado é 4. Aí ele nos informa que BE é igual a 1, então são as informações importantes aqui. O segmento BE tem medida 1, o lado do quadrado é 4, então ABCD é um quadrado de lado 4, e aí ele quer a área daquele triângulo, do triângulo OFE. Existem algumas questões de geometria plana, né, que são muito chatas de fazer, porque às vezes você tem que traçar um segmento, né, para fazer, por exemplo, aparecer triângulos semelhantes, não sei, fazer aparecer alguma coisa que te aponte uma saída. Aqui, pessoal, basta você descobrir as coordenadas de O, as coordenadas de F, as coordenadas de E, que você mata a questão, tá? E não é difícil descobrir as coordenadas desses três pontos. Não é difícil. Veja bem, a partir do momento que é dito para a gente que BE vale 1, que o lado do quadrado vale 4, então você automaticamente já sabe que CE vale 3, óbvio, né? Olha o que é que eu vou fazer, viu? Presta bem atenção ao que eu vou fazer. E eu vou ser bem sincero para vocês, viu, gente? Com certeza, essa questão aqui, esse que vos fala, resolveria por geometria analítica. Eu estou pensando nisso aqui, sendo o eixo Y, então na minha cabeça, tudo isso aqui agora se transformou no eixo Y. Tudo isso daqui se transformou no eixo Y. Esse daqui, ó, o lado DC, vai estar contido no eixo X. Porque eu vou analitizar o problema. Então, na minha cabeça, eu estou enxergando isso daqui, ó. Eixo Y, eixo X. Com isso, eu sei que o ponto D tem coordenadas 0, 0, eu botei a origem nele. Foi uma escolha minha, né? Sou eu que escolho onde eu vou colocar a origem. Eu estou escolhendo colocar no ponto D. Consequentemente, eu sei que o A, então, passa a ter, já que o lado do quadrado mede 4, então o ponto A vai ter coordenadas 0, 4, coordenadas do ponto A. O ponto C vai ter coordenadas 4, 0. Eu estou colocando as coordenadas de todo mundo, mas obviamente não vou precisar das coordenadas de todos não, tá, gente? O ponto E vai ter coordenadas 4, 3, né? Já que a distância de C até E é 3. Então, o ponto E vai ter coordenadas 4, 3. O ponto B teria coordenadas 4, 4. E aí, pessoal, surge uma coisa interessante, né? Que você já está percebendo que a reta DB ou BD, presta bem atenção, tá, gente, na reta BD, porque a reta BD, quando você olha para as coordenadas do ponto D,
que vê que é 0, 0. Olha para o B, que é 4, 4. Então, você já está vendo que trata-se da bissetriz, né? E tinha que ser a bissetriz. Tinha que ser. Afinal de contas, como isso daqui é a diagonal do quadrado, você já sabe que esse ângulo aqui é de 45 graus. Essa reta aqui, eu estou vendo aí que Aldo quer fazer alguma intervenção. Aldo, seu microfone Isso está pode liberado. liberar. Se ele quiser fazer o comentário, pode liberar. Antes de Aldo, só que antes de tu falar, Aldo, eu quero só deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Em nenhum momento hoje, que isso fique bem claro para vocês, em nenhum momento eu pretendo dizer aqui que a solução que eu estou propondo é a melhor, tá? Eu estou querendo dar um outro jeito de resolver via geometria analítica, usando as ferramentas da geometria analítica, tá bom? Então, eu respeito se você em algum momento dizer, prefiro resolver usando só as ferramentas da geometria plana. Beleza. A questão, inclusive, foi feita para isso, tá? Eu estou dando uma outra visão, um outro jeito de pensar. Agora, eu não vou esconder de vocês. Esse que vos fala, com toda certeza resolveria assim. Com toda certeza. Não tenham dúvidas que eu, quando pegasse essa questão, eu ia logo descobrir as coordenadas desses 3 pontos. Até porque dos 3, 2 tem as coordenadas muito óbvias, viu, Aldo? Já vou liberar para você, viu, Aldo? O, por ser o ponto de encontro das diagonais, eu já sei que ele é o centro do quadrado. Então, eu também sei as coordenadas do ponto O. Tá? Obviamente, as coordenadas devem ser iguais, porque ele está na reta y igual a x. Né? Então, o O tem coordenadas 2, 2. Então, veja, eu só não sei as coordenadas do F, mas eu vou encontrar, tá bom? O ponto F eu sei que tem coordenadas iguais. Eu vou dizer que F é o ponto onde a abscissa vale K e a ordenada também vale K. Tá bom? Veja que F pertence à reta y igual a x. Então, guarda essa informação aqui. Aldo, eu vou liberar para a sua intervenção. Vou pedir só que você seja breve, que é para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Aldo, seu microfone está liberado. Ao que parece, o microfone está ligado, Aldo, mas não está dando para te ouvir. Se você quiser deixar sua dúvida no chat, Aí tu vê para mim, Vinícius, porque aqui eu só estou vendo a minha tela, viu? certinho. Ele disse que pode continuar aqui, professor. Posso? Pronto, Isso. beleza. Então, gente, vejam o que é que eu vou fazer, tá? Eu quero descobrir as coordenadas do ponto F. As coordenadas do ponto F, se eu descobrir as coordenadas do ponto F, pessoal, eu mato a questão, tá? E é muito fácil descobrir as coordenadas do ponto F, porque F pertence também à reta AE. Veja que F pertence à reta AE. Então, feita as considerações, né, eu risquei ali na figura, para você ver a minha linha de raciocínio, tá? Então, está aqui. Antes de escrever isso, eu vou logo determinar a equação da reta AE. Primeira coisa que eu vou fazer é equacionar a reta AE. E para equacionar a reta AE, pessoal, eu vou para a equação fundamental da reta, tá? Y menos y0 igual ao coeficiente angular da reta, né? Vezes x menos x0, onde x0, y0 são as coordenadas de um ponto conhecido, tá? Eu vou escolher o ponto A para trabalhar pelo fato da abscissa ser zero, tá bom? Mas eu vou trabalhar essa reta. Então, primeiro, vou calcular o m, né, que é o coeficiente angular, e o m é a diferença dos y, né, é o ΔY sobre o ΔX. Diferença dos y sobre a diferença dos x, né? Diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Beleza? Então, eu vou pegar 3 menos 4. Estou fazendo a ordenada do ponto E menos a ordenada do ponto A, né? Como eu comecei pelo ponto E,
nas ordenadas, nas abscissas D, vou começar também pelo ponto E. Então, vou fazer agora 4 menos 3. Né? 4 menos 3 não, né, gente? 4 menos 0. Eu não sei se todos que estão aí assistiram, né, a aula de tópicos de geometria analítica, mas o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou pegando o y do ponto E menos o y do ponto A, aí como eu comecei no ponto E, no numerador, tenho que começar no ponto E do denominador. Então, x do ponto E menos o x do ponto A, tá bom? Que é para achar o coeficiente angular. Isso vai dar menos 1/4. Ok? Isso vai dar menos 1/4. Pronto, então esse m aqui eu já vou levar para a equação da reta, né? Não posso esquecer de que o ponto F tem coordenadas iguais, né? O ponto F tem coordenadas K e K. E, pessoal, x0 e y0 são as coordenadas de um ponto conhecido, tá? Eu já vou escrever aqui, vai ficar meio desorganizado, mas depois vocês organizem aí nas anotações de vocês, né? Vocês têm a aula fica gravada para vocês. Eu vou escolher o ponto de coordenada 0,4 e eu estou escolhendo só por causa do zero, tá bom? É uma preocupação a menos. Agora eu vou substituir na equação da reta, né? Então vai ficar y menos, e aí que fique bem claro, tá? Que esse é o meu x0 e que esse daqui é o meu y0. Y menos y0, que é 4, é igual a m, que é menos 1/4, vezes x menos 0. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que y menos 4 é igual a menos 1/4 de x. Essa daqui é a equação de AD. De AE, desculpe. Agora, nós também temos que K pertence a AD, né? Como? K não, F. F pertence à reta AD, AE. Estou me atrapalhando aqui com as letras, pessoal. Estou vendo o D aqui na frente, eu estou falando da reta AE, tá? Estou falando da reta AE. Como F pertence a AE, temos coordenadas de F são iguais e eu estou representando por K, tá? Vai ficar K menos 4 igual a menos K sobre 4, né? Multiplicando tudo por 4, vai ficar 4K menos 16 igual a menos 4, igual a menos K. Igual a menos K. Estou multiplicando tudo por 4, tá, gente? O menos K vai para o primeiro membro, menos 16 para o segundo. Aí vai ficar 5K igual a 16. Então, K é igual a 16 quintos. Portanto, o ponto F, que era o único ponto que faltava para a gente descobrir as coordenadas, a gente agora sabe que é 16 quintos, 16 quintos. Então, gente, agora que você conhece as coordenadas dos 3 pontos, fica fácil calcular a área daquele triângulo, tá? É o que eu vou fazer agora. Eu agora vou calcular a área do triângulo OEF, tá bom? E aí, como na aula de hoje eu vou usar ferramentas da geometria analítica, tá bom? Seria bom, é só sugestão, que depois vocês procurassem aí no grupo o momento que vocês discutiram essa questão. Eu acho que foi na 'no, 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 'no,
para comparar a solução via geometria plana com a solução via geometria analítica. Repito, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que é mais fácil ou mais difícil. Eu estou dizendo que é uma alternativa, tá? Inclusive, eu me, me ofereci, né, para trabalhar esses tópicos de geometria analítica justamente porque eu gosto muito, é uma prática minha, tá, de resolver problemas de geometria plana analitizando o problema. Consigo sempre? Claro que não. Esse tipo de questão via geometria analítica, né, esse tipo de questão de plana via geometria analítica, eu uso muito quando tenho que calcular áreas de triângulos, de polígonos, né? Quando tenho que calcular comprimento de segmentos, quando tenho que calcular razão entre segmentos, eu olho logo. É uma das coisas que eu observo logo de cara. Eu tento ver se é possível analitizar o problema, tá bom? Então, eu agora vou calcular via geometria analítica. E via geometria analítica, eu sei que isso daqui é um meio do módulo do determinante, que eu nem uso o determinante, eu uso o falso determinante. Eu uso dupla coluna, tá? Pego os três vértices e jogo numa dupla coluna. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou calcular o determinante usando o falso determinante. Jogo os três vértices, tá? Pessoal, por onde você começa, por qual vértice você começa, aí é com você, tá bom? Eu vou começar pelo 2, 2, tá bom? E vou nesse sentido aqui, tá bom? Aí vou O, F, E. Só que o primeiro vértice você tem que repetir, viu? Tem que repetir, senão falha. O F é o ponto 16 quintos, né? O E é o ponto de coordenadas 4, 3. E tem que repetir o 2, 2, tá? O primeiro vértice que você escreveu, você repete. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai multiplicando aqui, ó. Vai pensando na diagonal principal quando a gente está calculando determinante, né? Multiplica assim. Então, em diagonal, né? Aqui, nesse sentido, 2 vezes 16 quintos dá 32 quintos, né? Então, aqui dá 32 quintos. E continua no mesmo sentido aqui, ó. 48 quintos, né? 3 vezes 16 quintos, 48 quintos. E aqui, não é nem sentido, é direção, né? Na direção da diagonal principal, quando a gente pensa num determinante. E 4 vezes 2 é 8. Agora eu vou na direção da diagonal secundária. Aí tem que trocar os sinais, tá? Não esquece. 2 vezes 16 quintos dá menos 32 quintos, né? Menos 32 quintos. Aqui, ó. 16 quintos vezes 4 dá 64 quintos, né? Aí troca sinal. Menos 64 quintos. E aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Aí troca sinal, fica menos 6. Pronto. Para nossa sorte, aqui já morreu. 32 quintos com menos 32 quintos. Denominadores também são iguais aqui, né, gente? 48 menos 64 dá o quê, gente? Me ajuda aí, dá menos 16, não é isso? Menos 16 quintos. E 8 menos 6 dá 2. Então, veja que neste caso, o determinante
como 5 vezes 2 é 10, vai ficar menos 16 mais 10, menos 16 mais 10 dá menos 6. Então, menos 6 quintos. Esse é o determinante. Só que a área é 1/2 do módulo, né, de menos 6 quintos. Ou seja, é 1/2 de 6 quintos. E isso dá 3 quintos, né, gente? E aí a gente termina. Isso dá exatamente 3 sobre 5. Pessoal, ó, quem de vocês que está aí assistindo a aula, quem tem uma boa intimidade com geometria analítica, sabe que a gente consegue fazer mais rápido do que o tempo que eu fiz, tá? Aqui dá a impressão de ser mais demorado do que realmente é. Porque aqui eu estou fazendo lentamente, calmamente, expliquei todos os detalhes para vocês, né? Absolutamente todos os detalhes, para que todos vocês entendessem as coordenadas dos pontos, né? Porque a gente mata a questão descobrindo as coordenadas dos pontos, tá? Então, descobri a equação da reta AE. Eu já sabia que F tinha abscissa e ordenada iguais, porque ele pertence, né, à reta de coordenadas y igual a x. Então, quando eu descobri a equação da reta AE, joguei as coordenadas de F, que eu representei aqui por K, descobri que K era 16 quintos, pronto, acabou a história. Tendo em mãos as coordenadas dos 3 pontos, a questão ficou facinho, facinho. Tá? Então, tá aí. Essa é a área da figura pedida, né? Do triângulo OEF. Pessoal, eu vou contar uma experiência, né? Porque o último ano que eu tinha dado tópicos de geometria analítica foi 2022, tá? Depois passei 2 anos aí sem dar tópicos de geometria analítica, tá? Porque não deu tempo. Mas esse ano, a pedido do professor Carlos, né, ele me tirou estatística, quer dizer, ele não me tirou estatística, né, mas passou estatística para o professor Everton, né, porque a gente fez uma redistribuição. E aí ele pediu que eu desse novamente os tópicos de geometria analítica, mesmo o ENA não tendo o histórico de cobrar questões de geometria analítica. Mas eu estou mostrando um aqui, ó, gente, 2022. E você resolve via geometria analítica. Tá? E foi coisa trabalhada na sala de aula. E vejam bem, ENA 2025. Essa questão aqui, você podia resolver via geometria analítica. Olha essa outra aqui, ENA 2025. Você também poderia resolver via geometria analítica. Eu vou começar por ela, inclusive, tá? Vou fazer ela primeiro do que a anterior, tá? Foi questão do ano passado. E a ideia, pessoal, vai ser basicamente a mesma. E eu, ana, e eu am- analitizar, é uma palavrinha que eu me atrapalho. Eu analitizaria também, viu, gente? Sou sincero para vocês, mas eu não pensava nem 2 vezes. Ele quer a medida do segmento EG. Na minha cabeça, se eu descubro, ó, eu dou logo esse olhar. É claro, eu dou logo esse olhar porque eu tenho esse costume. Se eu descobrir as coordenadas de E e de G, eu aplico a fórmula de distância de 2 pontos. E a figura não é uma figura incrementada como a da primeira questão. A primeira questão era mais incrementada. Essa, só de você bater o olho, você já vê que é mais fácil. Tá? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou colocar aqui, ó, vou escolher botar o ponto A na origem. Então, na minha cabeça, AD já está contido no eixo Y e AB já está contido no eixo X. Eu acho uma ferramenta muito massa, sabe? Essa coisa de analitizar o problema. Gosto mesmo, gosto de verdade. E como ele deu as medidas, vê, eu nem li o enunciado ainda, mas já estou enxergando a geometria analítica aqui. Aí você olha para o enunciado, ó, quadrado de medida 3, o lado tem medida 3. Ó. Então, se o quadrado tem medida 3, o lado do quadrado tem medida 3, então eu já sei que D é o ponto de coordenada 0,3. Assim como o meu A
é o ponto de coordenada 0, 0. E aí você vai vendo, ó, AE tem medida 2, ó, essa medida aqui de AE é 2. Então, é lógico que o ponto E vai ter coordenadas 2, 0. Tá? O ponto B vai ter coordenadas 3, 0. Vê, eu acho rapidinho as coordenadas de todo mundo. Rapidinho, rapidinho. Ele ainda me dá a colher de chá de dizer que BF vale 2. Então, eu ainda sei as coordenadas do ponto F. O ponto F de bandeja. O ponto F tem coordenadas x é 3, y é 2, né? Porque a medida do segmento BF é 2, assim como o ponto C tem coordenadas 3, 3, que é o lado do quadrado, né? 3, 3. Então, veja, só me falta descobrir as coordenadas de G. Claro, para descobrir as coordenadas de G, o que é que vai acontecer? Eu tenho que observar que G é a interseção de duas retas aí, da reta AF e da reta EF. Então, observe que G é justamente a intersecção da reta AF com a reta ED. E eu descubro fácil a equação dessas duas retas, porque eu conheço 2 pontos dela. Tá bom? Eu conheço 2 pontos dela. Conhecendo 2 pontos da reta, eu determino a reta. Isso me dá o G aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar a equação de AF. É a primeira coisa que eu vou fazer. Para isso, eu já vou descobrir o coeficiente angular, tá? Fazendo y de um menos y do outro, né? X de um menos o x do outro, logicamente. Aí eu já vou fazer direto, tá, gente? Ó, vou fazer aqui 3. Lá vai eu pegando o x primeiro, é o y primeiro. É o que vai para o numerador. 2 menos 0. 2 menos 0 sobre 3 menos 0. Ou seja, 2 terços. Bom, vou pegar um ponto conhecido. O que é que vocês acham que eu vou pegar de conhecido? Lógico que eu vou botar aqui, tá? Vou botar a parte aqui, aí você já sabe que é o ponto que eu estou escolhendo como ponto conhecido. É lógico que eu vou pegar o ponto 0, 0. Aliás, na aula eu ainda passei para vocês a equação reduzida da reta, que facilita ainda mais. Ó. Então, pegando a equação reduzida da reta, neste caso aqui, a equação reduzida da reta é assim, né? mx mais n, tá? Tá nas nossas aulas, não lembro se foi na primeira ou na segunda aula que eu dei para vocês, né? Que eu revisei com vocês. Isso é a equação reduzida, tá? O m é o coeficiente angular, então 2 terços. E o n é a ordenada da intersecção com o eixo y. Então, n é 0. Então, eu nem preciso usar a equação fundamental da reta. Eu já usei a equação reduzida, é mais rápida, tá? Veja que ele toca o eixo y no zero, né? Então, 2 terços de x mais zero. Portanto, essa daqui, ó, pessoal, é a equação de AF. Y igual a 2 terços de x. E dá uma olhada aí, para você ver que essa colher de chá, de usar a equação reduzida da reta, tá? Vou botar aqui só para você lembrar, tá? Equação reduzida aqui, ó. Equação reduzida da reta, que é para você dar uma lembrada, se tiver esquecido, né? Equação reduzida da reta. Veja que essa colher de chá da interseção com o eixo y, ela foi dada aqui também, ó. E é 3, né? Tá? Aliás, agora olhando aqui, essa colher de chá também tinha sido dada aqui, ó, e eu não usufruí disso, por displicência minha. Eu poderia, ao invés de ter usado a equação fundamental da reta, ter usado a equação reduzida da reta, porque a intersecção com o eixo y foi dada. Eu também poderia ter usado, tá? Mas passou despercebido. Displicência minha. Aqui não passou. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular o coeficiente angular, tá? Agora,
eu estou calculando, ou melhor, eu vou achar a equação da reta DE. Tá bom? Vou deixar bem claro aqui que a equação da reta foi y igual a 2/3 de x, né? Já de DE, lá vou eu, viu? Coeficiente angular, já vou fazer, viu? Y de um menos o y do outro, x de um menos o x do outro, tá? Eu vou começar pelo ponto B, tá, pessoal? Então, 0, que é o y do B, menos o y do D. Como eu comecei pelo ponto B, na hora de fazer o ΔY, na hora de fazer o ΔX também, viu? Tem que começar pelo ponto B. Então, vai ser 3 menos 0, né? Então, perceba que isso daqui dá menos 1, ó, né? 0 menos 3, 3 menos 0, né? Ah, não, mas a reta é D, né, gente? D é. Eu estava olhando para o B, viu? Ô, bicho displicente. Eu estou olhando... Gente, é DE, tá? Vocês já devem ter notado que eu estava fazendo bobagem. Não era aqui, é aqui, né? 0 menos 3 estava certo. E aqui o 2 menos 0. Beleza? Então é menos 3 meios. Menos 3 meios. Certinho, né? 0 menos 3, 2 menos 0. Beleza. Com isso, indo para a equação reduzida de novo, tá? Y igual a mx mais n. Aí eu tenho que y é igual a menos 3 meio de x mais o n. Ó, quem é o n? O n é a ordenada da interseção, tá? Do ponto de interseção com o y. Então, n é 3. Esse é o n. Bom, então, a reta DE ela tem a equação y igual a menos 3 meios de x mais 3. E agora a gente vai achar a interseção, que é através do sistema, né? A gente vai resolver o sistema. O ponto G, ele sai da interseção de y igual a 2/3 de x com y igual a menos 3 meios de x mais 3. E se eu quero a interseção, então, obviamente, eu tenho que 2/3 de x é igual a menos 3 meios de x mais 3, né? Afinal de contas, isso daqui é y e isso daqui também é y. O que eu vou fazer agora, tá, gente? Eu vou multiplicar a equação todinha por 6 para eliminar esses denominadores. E aí vai ficar o quê? 4x, né? Porque 6 dividido por 3 é 2. Aí 4x igual a menos 9x mais 18, não é isso? Então, eu tenho que 13x é igual a 18. X é igual a 18 sobre 13. Ora, se x é igual a 18 sobre 13, o y é 2/3 disso daí, né? É só pegar a primeira equação. Y é igual a 2/3 do x. Ou seja, 2/3 de 18 sobre 13. Aqui dá 6, né, gente? Y igual a 12 sobre 13. Então, pessoal, a ideia é essa, tá? Exceto se eu tiver errado em conta, né? Se eu tiver feito alguma conta errada, aí a gente não vai, obviamente, encontrar o resultado correto. Mas o ponto G é justamente o ponto de coordenadas 18 sobre 13, 12 sobre 13. E eu vou descobrir justamente o que ele está querendo, que é a medida do segmento EG, calculando a distância, né, entre esses dois pontos, tá? Então, para finalizar, a medida
do segmento é G, é justamente a distância do ponto E até o ponto G, né? É a distância de E até G. E a gente viu como é que calcula a distância entre dois pontos, né? O x de um menos o x do outro. X de um menos o x do outro. Ao quadrado. Mais o y de um menos o y do outro. Ao quadrado. Antes de prosseguir na conta, Vinícius, aí no chat alguém tá me alertando que eu errei em alguma conta, que é para eu não perder tempo aqui nesse cálculo. Até o momento não, professor. Não, né? Então Só falaram se sobre a reta DE mesmo. e eu tinha errado, né? Que eu tinha posto Isso. que eu estava trabalhando com ponto B. É aquela minha displicência que o pessoal aí já sabe que tem que me vigiar. Pronto, gente. Aí a gente vai finalizar calculando essa raiz, né? Aí quem é o x do ponto G? É 18 sobre 13, né? 18 sobre 13 menos. Cadê? Quem são as coordenadas de E? 2 e 0, né? Ao quadrado. Fala, Aldo. Principalmente se for você percebendo que eu errei em alguma coisa aqui. Me alerte logo. Ah, o seu microfone está liberado. Professor, também falaram aqui no chat que se você pegar a distância do ponto 2, 0, a reta AF fica mais fácil. Veja, se eu pegar a distância do ponto E até a reta AF, eu vou ter que pegar a perpendicular, que eu não sei se isso aqui é perpendicular, não fiz o teste, tá? Eu não fiz o teste. Tá bom? Não, porque a distância de E até a F tem que ser a perpendicular, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se eu multiplicar, é porque eles observaram isso, né? Agora que eu vi. Eu não fiz essa observação. Gente, vocês estão aí de parabéns, tá? Se vocês tivessem me alertado antes, talvez eu até tivesse aqui. O que eles observaram é que quando multiplica os dois coeficientes angulares, dá menos um, né? E aí, por isso, eles já sabiam que é perpendicular. Sendo perpendicular, aí vocês estão certíssimos, gente. A distância do ponto à reta, tá bom? Vale, de fato vale, tá? De fato vale. Distância do ponto à reta de fato vale. Eu não tinha observado esse detalhe, tá bom? Isso é o que dá não resolver a questão antes. Eu não resolvi, não observei esse detalhezinho. Se tivesse sido alertado antes, eu iria por esse caminho mesmo que vocês estão dizendo. Distância de ponto à reta, eu concordo com vocês. Seria melhor, tá? Distância do ponto até a reta. Então, isso daqui dá o quê, pessoal? Me ajuda aí. 18 menos 6, né? 12, né? 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. É assim, né? 12 sobre 13. Aqui é 13, né? Ah, é 26. Ô, bicho demente. Meu Deus do céu, gente. Eu botei 3, não foi? É 18 menos 26. 18 menos 26 é o quê, gente? É 8, né? 18 menos 26 dá 8. No caso, menos 8 sobre 13 ao quadrado mais 12 sobre 13 ao quadrado. É isso mesmo, gente? Aí vai dar o quê? Raiz de 64 mais 144 sobre 13 ao quadrado, né, gente? Aqui eu não vou nem calcular, porque aqui já é 13. Está certo, gente? Eu teve erro de conta. Me diz aí. Por aqui está dando erro de conta, né? E da raiz de 13. Alguém percebeu aí, pessoal, onde foi que eu errei? Não.
Aldo falou aqui no chat, professor, que x é igual a 18 e o José falou que 18 sobre 13 menos 2. Certo, aí 18 sobre 13 menos 2 está aqui, né? Vai ficar 18 menos 26. 18 menos 26 dá 8, não é isso? Aí dá 8 ao quadrado, que é 64, mais 144 sobre 13 ao quadrado. Tem algum errinho aí? Aí 140 mais 60 aqui dá 200, 208. Tem algum errinho aí que pode estar passando despercebido por mim aí? Alguém me ajuda aí? É só porque eu não queria pagar, gente. Só por isso. Deixa eu só fazer um teste aqui. Se eu boto x sendo 3 dá 2, o y está certinho aqui. Aqui, se eu boto, cadê? Só para eu ter certeza que eu não estou errando. Cadê a outra reta? Se x for 2, menos 3 mais 3 dá 0. Tá certinho. Tem algum errinho aí que eu não estou percebendo. X de g menos o x do ponto E. O ponto E é 2. Aí o x de g é 18 terços. Deixa eu ver aqui, 2 terços, 6, 6 vezes 3, 18, 6 e 2, 3, menos 9, 6 e 3, 2 aqui, 2 vezes 2, 4, menos 9, 9 mais 4, 13, eu fico com 18 sobre 13. Quando eu pego 2 terços de 18 sobre 13, eu corto aqui, dá 6, 2 vezes 6 é 12, 12 sobre 13, 144, 13 ao quadrado, raiz quadrada, 18 sobre 13, 18 menos 26, 12 sobre 13, menos 0, que é o y de um menos o y do outro, né? Somo tudo, 64 mais 144. Tem algum errinho aí que está me chateando aí, pessoal? Deixa eu... Professor, o Diga. José falou aqui que tá certo. É só fatorar o 208. Então, o que ele está me dizendo então é que eu vou racionalizar o numerador, né? Isso. Para fatorar o 208, 208. exatamente. É, valeu. Então, 208. Só que 208 é porque aqui foi um movimento estranho, né? Ok. Vale. Quem foi o que deu essa informação? José. Obrigado, viu, José? Gente, na verdade não teve erro de conta realmente. Eu estava estranhando porque o denominador dá exato, dá 13, né? Só que o gabarito dá sobre raiz de 13, ó. Então, na verdade, é um movimento meio contrário, foi uma pegadinha. Isso daqui dá 16 vezes 13, tá? Sobre 13. Quando eu digo que o movimento é o contrário, porque do jeito que eu fiz, apareceu 4 raiz de 13 sobre 13, né? Aí, na verdade, sobre 13, a gente racionaliza o numerador para aparecer a resposta do ENA, tá? Aqui, ó, raiz de 13 por raiz de 13, tá bom? Aí, como raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13, então isso dá 4 sobre raiz de 13. É porque é atípico, né? Normalmente, a gente não racionaliza numerador, né? A gente racionaliza denominador. Eu estou falando na escola, né? No ensino, no cálculo, a gente muitas vezes racionaliza numerador. Pronto, mas valeu mais uma vez, José. Foi bom, porque o que eu estava estranhando era que o denominador, a raiz estava exata, né? Não ia ficar raiz de 13, mas na verdade é um movimento ao contrário, onde a gente racionaliza o numerador, pelo caminho que eu escolhi, né? O caminho que eu escolhi, tá bom? Se fosse distância de ponto a reta, talvez não precisasse fazer essa racionalização do numerador, tá bom? Certinho? Acredito que se eu tivesse observado o que vocês observaram, que as retas são perpendiculares, e eu vou botar essa observação aqui para as pessoas que vão assistir,
esse vídeo depois, que não assistiram às aulas, ó. Vou botar essa observação de vocês. Não, mas quem for assistir o vídeo já está escutando os comentários. Não vou perder tempo anotando, não. Senão eu não resolvo a próxima questão. Vamos para a próxima. Alguém quer falar mais alguma coisa, Vinícius, aí? Creio que não, professor. Pode Não, prosseguir. né? Pronto, pessoal. De novo, mesma história, ó. Analisei o problema e consigo resolver a questão, tá? E gostei de ver a atenção de vocês com o fato da reta, de ter percebido as retas perpendiculares. Ficaria mais fácil o caminho. Eu não percebi isso, tá? Por isso que usei a fórmula da distância entre dois pontos. Beleza? Mas teria sido mais fácil se tivesse observado isso que vocês observaram. Então, vocês aí estão vendo que dava tranquilo para resolver via geometria analítica. Aqui, ó, pessoal, aqui, logo de cara, quando eu olhei, né, porque ele está querendo o quê? A razão entre as medidas de BE e de AD. Ó. Como foi que eu pensei essa questão aqui? Ó, analisando também o problema. Já pensei logo aqui. Ó. Peguei aqui, ó, pelo ponto A, uma perpendicularzinha aqui, ó, ao segmento CD. Esse daqui sendo o eixo X, né? E esse daqui sendo o eixo Y. Aqui a origem, tá? E, obviamente, veja, como essa medida AB é 5 e DC é 3, obviamente aqui tem que ser 2, né? Então, o ponto D, logo de cara, tem coordenadas 2, 0. E aí sim, aqui como o ponto, desculpa, o ângulo reto veio bem explícito, aí não tinha como eu não perceber, por mais demente que eu seja, né? Por mais displicente que eu seja, que a medida do segmento BE era só calcular a distância do ponto à reta. A reta AD, que não é difícil de ser calculada, visto que a gente conhece essa altura aqui, que é 4. Então, eu já descobri que o ponto D tem coordenadas 2, 0. Então, obviamente, o ponto AD ele vai ter coordenadas 0, 4. Com isso, a gente descobre facilmente a equação da reta AD. E descobrindo a equação da reta AD, eu consigo, sim, outra coisa, eu consigo descobrir facilmente a medida de AD. Aí eu nem usei a geometria analítica, né? Esse triângulo retângulo aqui me dá a medida de AD facinho, facinho, né? Então, aqui eu mesclei. Eu usei um pouco da geometria plana, porque a medida de AD é fácil de calcular, né? É só usar o teorema de Pitágoras. No triângulo OAD, aqui realmente não tinha para que usar analítica, né? Calcular a distância entre dois pontos, embora seria possível, óbvio que seria, mas eu, quando olhei aqui, o triângulo retângulo está aí chamando a atenção, né? Obviamente, AD ao quadrado. Claro que na distância entre dois pontos você ia chegar exatamente nessa mesma equação aí, né? 4 ao quadrado, AD quadrado igual 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, AD é igual a raiz de 20. AD é igual a raiz de 20. Pronto. Ele quer a razão entre as medidas de BE e AD. Ó. Lembram, pessoal, que eu disse para vocês que eu gosto de resolver as questões de plana via geometria analítica quando ele pede comprimento de segmento. Foi o caso dessa. Ó. Ele pediu a medida do segmento. Medida do segmento é G. Quando ele pede razão entre medidas de segmentos. Ó. E quando ele pede área. Eu sou, assim, é o primeiro olhar que eu dou para geometria analítica, quando pede área de polígono. Então, agora eu vou fazer exatamente o que vocês tinham me sugerido na anterior, mas como a informação só chegou depois que eu já tinha aplicado distância entre pontos, né, eu resolvi não voltar. Mas concordo com vocês, vou reforçar, tá? Que na questão anterior era melhor ter calculado a distância do ponto à reta. E aqui, ó,
vou calcular direto a distância de B até a reta D. E a reta AD, pessoal, tem uma equação muito fácil, né, de ser encontrada pelo seguinte: coeficiente angular da reta AD, tá? Aqui eu já vou botar coeficiente angular da reta AD. Y menos Y, tá? 0 menos 4. E vou usar a equação reduzida, porque a intersecção com o eixo Y está ali, ó, estampada. Então, 0 menos 4, 2 menos 0, né? Aí eu tenho menos 4 dividido por 2, ó. Menos 4 dividido por 2 é menos 2, tá? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Daí, usando que y é igual a mx mais n, que é a equação reduzida, eu tenho que y é igual a menos 2x mais 4, né? Mais 4. Não posso perder de vista que essa coordenada aqui é 4, né? Então, botando aqui na forma geral, né? A equação na forma geral, 2x mais y menos 4 igual a 0. Pronto. E vou fazer aquilo que vocês me sugeriram na questão que eu resolvi antes, eu vou fazer aqui. Vou calcular a distância do ponto B até a reta, né? A medida de BE é igual à distância do ponto B até a reta AD. Essa é a medida do segmento BE, né? A medida do segmento BE é a distância do ponto B até a reta AD. Então, ficou, ó, gente, tranquilo aqui para a gente, né? E aí, pessoal, não esquece, tá? Dá uma olhadinha aí, quem tiver esquecido, dá uma olhadinha nas anotações da aula passada da gente, tá? A última aula de tópicos de geometria analítica, você vai pegar a equação da reta e onde tem o x e o y na equação da reta, você vai substituir pelas coordenadas do ponto B, tá? Seu x de B e o y do B, tá bom? E como essa distância é positiva, o numerador vai em módulo, tá? Então, vai ficar 2 vezes, aí troca o x lá da equação, tá? Da equação de AD, né? Troca o x lá da equação do AD pelo x do ponto B. E o x do ponto B, quem é o ponto B? Que eu não coloquei aqui, ó, mas é fácil, né? É fácil porque aqui é 5. Então, o B tem coordenadas x5, y4, né? Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 4 menos 4 sobre a raiz quadrada. E aí, pessoal, os coeficientes do x e do y lá na equação da reta, viu? Ao quadrado, né? Soma tudo e meta a raiz quadrada na história. Vai ficar 10 no numerador, né? Porque 4 morre com menos 4. Vai ficar 10 sobre raiz de 5. Vou racionalizar esse negócio aqui. Vou multiplicar tudo por raiz de 5. E isso daqui vai dar 10 raiz de 5 sobre 5. Ou seja, dá 2 raiz de 5. Galera, 2 raiz de 5, que é a medida do segmento BE, é justamente a medida do AD, tá? Porque o AD é a raiz de 20. A raiz de 20 é a raiz de 4 vezes 5, ou seja, 2 raiz de 5. Bom, então, é o que eu tenho aqui, ó. AD mede 2 raiz de 5. BE também mede 2 raiz de 5. E o que é que ele está querendo? A razão entre as medidas de BE e de AD. Ora, razão entre coisas iguais, entre medidas iguais, dá 1. Tá? Essa é a resposta. Então, tá aí. Portanto, a medida de AD
sobre a medida de BE é igual a 2 raiz de 5 sobre 2 raiz de 5, que é igual a 1. Galera, eu espero que a ferramenta, né, que a gente tem estudado, né, e que muita gente estava pensando que era para resolver questões de geometria analítica, olhando a prova do ENA nem faz tanto sentido, né, porque a prova do ENA não tem tradição de trazer questões de geometria analítica, mas tem muitas questões, viu, galera? Eu vou dizer para vocês, eu tenho questões do ENA que podem ser analitizadas para umas 2, 3 aulas. Dava para fazer 2, 3 aulas tranquilo, talvez até mais. Só pegando questões de geometria plana ao longo desses anos do ENA e resolvendo usando ferramentas da geometria analítica. Então, o objetivo da aula de hoje foi mostrar para você que, se você não enxergar a saída via geometria plana, tenta analitizar o problema. Eu sou suspeito de falar, porque muitas das questões de geometria plana eu nem penso em cima das coisas da geometria plana, eu já penso em cima das ferramentas da geometria analítica. Confesso para vocês que eu tenho esse costume, tá bom? Então eu gosto mesmo de fazer isso que eu estou propondo para vocês. Então é uma coisa ligada hoje mais a ideias, tá? Do que está apontando para você o melhor caminho. Se você prefere não ir via geometria analítica, tá de boa, tranquilo. Eu quis fornecer para você um outro caminho, uma outra ideia, um outro atalho. Não tenho a pretensão aqui de dizer que esse caminho é melhor, tá certo? É realmente um jogo de ideias. É só entregar para você uma outra ferramenta que permite você resolver muitas questões de geometria plana. Tá?